Se ela não houvesse entrado, não teria sido uma surpresa para Gregor, uma vez que a posição dele a impedia de abrir imediatamente a janela, mas não só ela não entrou, como também recuou e fechou a porta. Um estranho poderia ter pensado que ele estivera à sua espreita porque queria mordê-la. Naturalmente ele se escondeu logo debaixo do sofá, mas teve de esperar até o meio-dia antes que a irmã voltasse, e ela parecia muito mais inquieta que de hábito. Por aí Gregor reconheceu que a visão dele continuava sendo insuportável para ela e assim haveria de permanecer e que seguramente ela precisava fazer um grande esforço para não sair correndo à vista mesmo da pequena parte do seu corpo que sobressaía sob o sofá. Para poupar-lhe também essa visão, um dia ele arrastou o lençol nas costas até o sofá. Levou 4 horas para realizar esse trabalho e o dispôs de tal maneira que agora ficava inteiramente coberto e a irmã não podia vê-lo nem que se agachasse. Se na opinião dela esse lençol tivesse sido desnecessário, então ela poderia tê-lo retirado, pois estava suficientemente claro que não fora por prazer que Gregor havia se isolado de modo tão completo, mas ela deixou o lençol como estava e Gregor acreditou até mesmo ter apreendido um olhar de gratidão, quando uma vez levantou o lençol cautelosamente com a cabeça, para ver como a irmã acolhia a nova instalação. Nas 2 primeiras semanas os pais não conseguiram vencer a própria resistência para entrar no quarto de Gregor e vê-lo, e com frequência ele ouvia como reconheciam plenamente o trabalho da irmã, ao passo que até então tinham muitas vezes se irritado com ela, porque lhes parecera uma moça algo inútil. Mas agora ambos, pai e mãe, aguardavam diante do quarto Gregor enquanto a irmã fazia a arrumação, e mal ela tinha saído, precisava contar exatamente como estavam as coisas no quarto, o que Gregor havia comido, como se comportara desta vez e se por acaso era possível notar uma pequena melhora. A mãe, aliás, quis visitar Gregor relativamente cedo, mas o pai e a irmã a impediram, a princípio com argumentos racionais, que Gregor escutou com muita atenção e aprovou inteiramente. Mais tarde, porém, foi necessário que a contivessem à força, quando então ela exclamou: "Deixem-me ver Gregor, ele é o meu pobre filho. Vocês não entendem que eu preciso vê-lo." Gregor pensou então que talvez fosse bom se a mãe entrasse, naturalmente não todos os dias, mas quem sabe uma vez por semana. Ela sabia das coisas muito melhor que a irmã, a qual, apesar de toda a sua coragem, era apenas uma criança e em última análise talvez só tivesse assumido uma tarefa tão pesada por leviandade infantil. O desejo de Gregor de ver a mãe se realizou logo. Em consideração pelos pais, durante o dia ele não queria mostrar-se à janela, mas nos poucos de chão também não podia se arrastar muito, já durante a noite suportava mal ficar deitado quieto, a comida logo não lhe oferecia o menor prazer, e assim, para se distrair, ele adotou o hábito de zigue-zaguear pelas paredes e pelo teto. Gostava particularmente de ficar pendurado no teto, era muito diferente de permanecer deitado no chão, respirava-se com mais liberdade, uma ligeira vibração atravessava seu corpo, e, na distração quase feliz em que Gregor lá se encontrava, podia acontecer que, para sua própria surpresa, ele se soltasse e estatelasse no chão. Naturalmente tinha agora sobre o corpo um poder muito diverso do que antes e mesmo com uma queda tão grande como essa não infligia danos a si mesmo. A irmã notou logo a nova diversão que Gregor havia descoberto ao rastejar. Ele deixava aqui e ali vestígios da sua substância adesiva e então ela pôs na cabeça que devia dar a George a possibilidade de rastejar na extensão máxima do quarto, retirando os móveis que o obstavam, sobretudo o armário e a escrivaninha. Mas não era capaz de fazer tudo sozinha, o auxílio do pai ela não ousava pedir, com toda a certeza a empregada não a teria ajudado, pois essa jovem, de cerca de 16 anos, resistia, na verdade bravamente, desde a dispensa da antiga cozinheira, mas tinha pedido o favor de poder conservar cozinha constantemente fechada, só precisando abri-la a um chamado especial. Assim, não restou à irmã outra coisa senão ir buscar a mãe, certa vez que o pai estava ausente. A mãe veio com exclamações de excitada alegria, mas silenciou junto à porta do quarto de Gregor. Naturalmente a irmã verificou primeiro se no quarto estava tudo em ordem, só depois deixou a mãe entrar.
Na maior pressa, Gregor havia puxado o lençol mais fundo e com mais dobras, o conjunto parecia de fato um lençol atirado ao acaso sobre o sofá. Também desta vez Gregor deixou de espionar de debaixo do lençol, renunciou a ver a mãe por enquanto, e ficou contente por ela ter vindo. Venha, não dá para vê-lo, disse a irmã e evidentemente conduziu a mãe pela mão. Gregor então ouviu como as duas frágeis mulheres removeram do lugar o armário velho e pesado e como a irmã sempre insistia em assumir a parte maior do trabalho, sem dar ouvidos às advertências da mãe, que temia que ela se esforçasse demais. Isso durou muito tempo. Já ao fim de um quarto de hora de trabalho a mãe disse que era melhor deixar o armário ali, pois em primeiro lugar ele era pesado demais, elas não terminariam antes da chegada do pai e atravancariam qualquer passagem de Gregor com o armário no meio do quarto, em segundo, não era nada certo que se fizesse um favor a Gregor com a retirada dos móveis. A ela parecia que se dava justamente o contrário, a visão da parede nua oprimia-lhe francamente o coração, e porque Gregor não devia ter esse mesmo sentimento, uma vez que estava acostumado há tanto tempo aos móveis e iria, portanto, se sentir abandonado no quarto vazio. E numa voz bem baixa, quase sussurrando, como se quisesse evitar que Gregor, cuja localização exata não conhecia, ouvisse até mesmo o som da voz, pois estava convencida de que ele não entendia as palavras, a mãe concluiu. Não é como se nós mostrássemos, retirando os móveis, que renunciamos a qualquer esperança de melhora e o abandonamos à própria sorte, sem nenhuma consideração. Creio que o melhor seria tentarmos conservar o quarto exatamente no mesmo estado em que estava antes, a fim de que Gregor, ao voltar outra vez para nós, encontre tudo como era e possa desse esquecer mais facilmente o que aconteceu no meio tempo. Ao ouvir essas palavras da mãe, Gregor reconheceu que a falta de qualquer comunicação humana imediata, ligada à vida uniforme da família, devia ter confundido o seu juízo no decorrer desses 2 meses, pois não podia explicar de outro modo que tivesse podido exigir a sério que seu quarto fosse esvaziado. Tinha realmente vontade de mandar que seu quarto confortavelmente instalado com móveis herdados se transformasse numa toca em que pudesse então certamente se arrastar imperturbado em todas as direções, ao preço, contudo, do esquecimento simultâneo, rápido e total do seu passado humano. De fato agora já estava próximo de esquecer, e só a voz da mãe, que havia muito tempo não escutava, o havia sacudido. Nada deveria ser afastado, tudo deveria permanecer, não podia se privar dos bons influxos dos móveis sobre o seu estado, e se os móveis o impediam de rastejar em roda sem objetivo, então isso não era um prejuízo, mas sim uma grande vantagem. Mas infelizmente a irmã tinha outra opinião, ela havia se habituado, seja como for, de uma maneira inteiramente justificada a se apresentar diante dos pais, nas conversas sobre as questões de Gregor, como perita, e assim, também agora, o conselho da mãe foi motivo suficiente para a irmã insistir na retirada não apenas do armário e da escrivaninha na qual ela no início tinha pensado, mas também na de todos os móveis, com exceção do indispensável sofá. Naturalmente não era apenas a teimosia infantil, a autoconfiança, adquirida nos últimos tempos, que a levará a essa experiência, de um modo tão inesperado e difícil, ela tinha também observado efetivamente que Gregor precisava de muito espaço para rastejar, ao passo que até onde podia ver não usava o mínimo que fosse os móveis. Mas talvez também desempenhasse aí um papel aquele espírito entusiasta das jovens de sua idade, que busca se satisfazer em qualquer ocasião, e através do qual Grita agora se deixava atrair ao querer tornar a situação de Gregor mais assustadora, a fim de poder então realizar por ele mais ainda do que até agora. Pois num espaço em que Gregor dominasse inteiramente só as paredes vazias, com certeza ninguém, a não ser Grita, jamais se atreveria a penetrar. E assim ela não se deixou desviar da sua decisão pela mãe, que também parecia insegura, naquele quarto, com tanta inquietação, logo emudeceu e ajudou a filha, na medida das suas forças, a transportar o armário para fora. Bem, no caso de necessidade Gregor ainda podia se privar do armário, mas a escrivaninha tinha de ficar. E mal as mulheres tinham deixado o quarto com o armário, de encontro ao qual se comprimiam gemendo, Gregor pôs a cabeça para fora, de sob o sofá, para ver como poderia intervir com cuidado e o máximo de consideração.
Mas por infelicidade foi justamente a mãe a primeira a voltar, enquanto Grit, no quarto vizinho, abraçava o armário e sozinha o jogava de lá para cá, naturalmente sem tirá-lo do lugar. Mas a mãe não estava acostumada à visão de Gregor, poderia fazê-la ficar doente, e por isso ele foi de marcha a ré, assustado, até a outra extremidade do sofá, mas sem poder mais impedir que o lençol à frente se mexesse um pouco. Isso bastou para chamar a atenção da mãe. Ela parou de repente, ficou um instante quieta e depois voltou para a companhia de Grit. Embora Gregor dissesse continuamente a si mesmo que não estava acontecendo nada de extraordinário, que apenas alguns móveis seriam trocados de lugar, aquele ir e vir das mulheres, seus curtos chamados, o arrastar de móveis no chão, produziam nele, como logo teve de admitir, o efeito de um grande tumulto alimentado por todos os lados, e ele precisou dizer consigo mesmo, por mais que encolhesse a cabeça e as pernas, e espremesse o corpo no chão, que não ia aguentar tudo aquilo por muito tempo. Elas lhe esvaziaram o quarto, privavam-no de tudo o que lhe era caro, já tinham carregado para fora o armário em que se achavam a serra e outras ferramentas, soltavam agora a escrivaninha fortemente cravada no chão, na qual havia escrito suas lições como estudante de comércio, ginasiano e até como escolar. Então realmente não tinha mais tempo para testar as boas intenções das duas mulheres, cuja existência, aliás, já havia quase esquecido, pois elas trabalhavam mudas de cansaço e só ouvia a pesada batida dos seus pés. E com isso ele irrompeu para fora. Nesse exato momento as mulheres estavam no quarto vizinho, apoiadas na escrivaninha para tomar um pouco de fôlego. Mudou de direção 4 vezes, realmente não sabia o que salvar primeiro. Então viu, saliente na parede de resto vazia, a imagem pendurada da dama toda vestida de peles. Rastejou às pressas para o alto e comprimiu-se contra o vidro, que o reteve e fez bem à sua barriga quente. Pelo menos essa imagem, que Gregor agora cobria por completo, ninguém certamente levaria embora. Ele torceu a cabeça em direção à porta da sala de estar, para observar o retorno das mulheres. Elas não tinham se concedido muito descanso e já estavam voltando. Grit havia colocado o braço em torno da mãe e quase a arrastava. Bem, o que vamos levar agora? Disse Grit e olhou em volta. Então os olhares dela cruzaram-se com os de Gregor na parede. Sem dúvida, só por causa da presença da mãe ela manteve a compostura, inclinou o rosto para a mãe a fim de evitar que esta olhasse ao seu redor e disse, seja como for, trêmula e sem refletir. Venha, é melhor voltarmos um instante para a sala de estar. Para Gregor a intenção de Grit era clara, ela queria pôr a mãe a salvo e depois enxotá-lo parede abaixo. Bem ela que tentasse. Ele estava sentado em cima da sua imagem e não ia entregá-la. Preferia antes saltar no rosto de Grit. Mas as palavras de Grit haviam na verdade intranquilizado a mãe. Ela deu um passo para o lado, divisou a gigantesca mancha marrom no papel da parede florido e, antes que realmente chegasse à sua consciência que o que ela via era Gregor, exclamou com voz esganiçada e áspera. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Como se desistisse de tudo, ela caiu de braços abertos sobre o sofá, não se moveu. Você, Gregor! Gritou a irmã com um punho cerrado erguido na sua direção e olhos penetrantes. Eram as primeiras palavras que endereçava diretamente a ele desde a metamorfose. Correu ao quarto vizinho para pegar alguma essência com que pudesse despertar a mãe do desmaio. Gregor queria também ajudar para salvar o quadro. Ainda havia tempo, mas estava firmemente colado ao vidro e precisava se soltar à força. Depois correu também para o quarto vizinho, como se pudesse, à maneira de antigamente, dar algum conselho à irmã, mas aí teve de ficar bem atrás dela sem fazer nada, enquanto vasculhava em diversos frascos. Ela, ao girar o corpo, ainda levou um susto. Uma garrafa caiu no chão e se quebrou. Um estilhaço feriu Gregor na cara, algum remédio corrosivo escorreu por ele. Grit então pegou, sem mais de deter, quantos frascos podia segurar e disparou com eles em direção à mãe. À porta ela bateu com o pé.
Gregor ficou então isolado da mãe, que por culpa sua talvez estivesse perto da morte, não podia abrir a porta, se não quisesse afugentar a irmã que precisava permanecer junto à mãe, agora não tinha outra coisa a fazer senão esperar, e oprimido por autocensuras e apreensão começou a rastejar, rastejou por cima de tudo, paredes, móveis, teto, e no seu desespero, quando todo o quarto começou a virar ao seu redor, caiu finalmente em cima da grande mesa. Finalmente, acossado pelo desespero, viu a sala a andar à roda e caiu no meio da grande mesa. Passou um pouco de tempo, Gregor jazia ali, extenuado, em torno estava silencioso, talvez isso fosse um bom sinal. Então soou a campainha da porta. A empregada, naturalmente, estava encerrada na sua cozinha e por isso Grit precisava ir abrir a porta. O pai tinha chegado. O que aconteceu? Foram suas primeiras palavras, a aparência de Grit sem dúvida havia denunciado tudo. Grit respondeu com voz abafada, obviamente comprimia o rosto no peito do pai. A mãe desmaiou, mas agora já está melhor. Gregor escapou. Eu já esperava, disse o pai. Eu sempre disse isso a vocês, mas vocês as mulheres não quiseram me ouvir. Para Gregor era evidente que o pai havia interpretado mal a comunicação demasiado breve de Grit e assumido que Gregor era culpado de algum ato de violência. Por isso ele agora precisava aplacar o pai, pois não tinha tempo nem possibilidade de esclarecê-lo. E assim se refugiou junto à porta do seu quarto, apertando-se contra ela, para que o pai, ao entrar vindo da antessala, pudesse logo ver que Gregor tinha melhor intenção de voltar imediatamente ao seu quarto, e que não era necessário tocá-lo para lá, mas apenas abrir a porta para que ele num instante desaparecesse. Mas o pai não estava num estado de ânimo capaz de notar essas sutilezas. Ah! Exclamou logo à entrada, num tom de quem está ao mesmo tempo furioso e contente. Gregor recuou a cabeça da porta e ergueu-a na direção do pai. Realmente não o tinha imaginado assim como ele ali estava, seja como for, absorvido nos últimos tempos pela novidade de rastejar, deixara de se ocupar como antes com os acontecimentos no resto da casa e na verdade precisaria estar preparado para encontrar as coisas mudadas. Apesar disso era aquele ainda o seu pai. O mesmo homem que costumava ficar enterrado na cama exausto, quando Gregor partia para uma viagem de negócios, que nas noites de regresso o recebia de roupão na cadeira de braços, que era absolutamente incapaz de se levantar, apenas erguendo os braços em sinal de alegria, e que nos raros passeios de família, em alguns domingos do ano e nos feriados principais, caminhava com esforço entre Gregor e a mãe que por si sós já andavam devagar um pouco mais devagar ainda, embrulhado no seu velho casaco, apoiando-se sempre com cuidado na muleta e que, quando queria dizer alguma coisa, quase sempre parava e reunia em torno de si os acompanhantes. Agora, porém ele estava muito ereto, vestido com um uniforme azul justo, de botões dourados, como usam os contínuos de instituições bancárias, sobre o colarinho alto e duro do casaco se desdobrava o forte queixo duplo, sob as sobrancelhas cerradas os olhos escuros emitiam olhares vívidos e atentos, o cabelo branco, outrora desgrenhado, estava penteado com uma risca escrupulosamente exata e luzidia. Atirou o cap no qual estava gravado um monograma dourado, provavelmente de um banco até o sofá, descrevendo um arco por todo o quarto, e caminhou para Gregor, o rosto irascível, as mãos nos bolsos das calças, as abas do comprido casaco do uniforme atiradas para trás. Certamente ele mesmo não sabia o que estava querendo, de qualquer modo, levantava os pés a uma altura pouco incomum e Gregor ficou espantado com o tamanho gigantesco das solas das botas. Mas não ficou nisso, já sabia desde o primeiro dia da sua nova vida que diante dele, o pai só considerava adequada a severidade extrema. E assim correu na frente do pai, parando quando ele se detinha e se apressando de novo apenas o pai se movia. Deram assim várias voltas pelo quarto, sem que nada de decisivo acontecesse, na realidade sem que tudo aquilo tivesse a aparência uma perseguição, em vista da velocidade lenta. Por causa disso Gregor permaneceu provisoriamente no chão, sobretudo temendo que o pai pudesse considerar uma maldade especial uma fuga pelas paredes ou pelo teto.
Seja como for, precisou admitir a si próprio que não poderia aguentar essa corrida por muito tempo, pois enquanto o pai dava um passo, ele tinha de realizar inúmeros movimentos. A falta de fôlego começou a se fazer notar, uma vez que, mesmo nos velhos tempos, não tinha um pulmão inteiramente confiável. Enquanto cambaleava de cá para lá, quase não mantinha os olhos abertos, a fim de reunir todas as forças para a corrida, no seu torpor não pensava em outra maneira de se salvar senão correndo, e tinha esquecido que as paredes estavam à sua disposição, embora aqui elas permanecessem obstruídas por móveis cuidadosamente talhados, cheios de recortes e pontas quando nesse momento alguma coisa, atirada de leve, voou bem ao seu lado e rolou diante dele. Era uma maçã, a segunda passou voando logo em seguida por ele. Gregor ficou paralisado de susto, continuar correndo era inútil, pois o pai tinha decidido bombardeá-lo. Da fruteira em cima do buffet ele havia enchido os bolsos de maçãs e, por enquanto sem mirar direito, as atirava uma a uma. As pequenas maçãs vermelhas rolavam como que eletrizadas pelo chão e batiam umas nas outras. Uma maçã atirada sem força, raspou as costas de Gregor, mas escorregou sem causar danos. Uma que logo se seguiu, pelo contrário, literalmente penetrou nas costas dele. Gregor quis continuar se arrastando, como se a dor surpreendente e inacreditável pudesse passar com a mudança de lugar, mas ele se sentia como se estivesse pregado no chão e esticou o corpo numa total confusão de todos os sentidos. Com o último olhar ainda viu a porta do seu quarto ser escancarado e a mãe se precipitar de combinação à frente da filha que gritava, pois Grita tinha aliviado das roupas para permitir que ela respirasse com liberdade enquanto estava desacordada. Viu-a correr ao encontro do pai e no caminho caírem ao chão, uma a uma, as saias desapertadas, e viu quando ela tropeçando nas saias chegou até o lugar onde o pai estava e, abraçando-o, em completa união com ele, mas nesse momento a vista de Gregor já falhava, pedir, com as mãos na nuca do pai, que ele poupasse a vida de Gregor. Capítulo 3. O grave ferimento de Gregor, que o fez sofrer mais de um mês. A maçã ficou alojada na carne como uma recordação visível, já que ninguém ousou removê-la. Parecia ter lembrado ao pai que Gregor, a despeito de sua atual figura triste e repulsiva, era um membro da família que não podia ser tratado como um inimigo, mas diante do qual o mandamento do dever familiar impunha engolir a repugnância e suportar e nada mais. E embora por causa da ferida Gregor agora tivesse perdido, provavelmente para sempre, algo da sua mobilidade e no momento precisasse de longos minutos para atravessar o quarto, como um velho inválido de guerra rastejar pelo alto estava fora de cogitação, ele recebeu, por essa deterioração do seu estado, uma compensação a seu ver inteiramente satisfatória, no sentido de que todos os dias ao anoitecer a porta para a sala de estar, que 1 ou 2 horas antes costumava observar atentamente, era aberta de tal forma que, deitado na escuridão do seu quarto, invisível da sala de estar, ele podia ver a família toda à mesa iluminada e escutar suas conversas, de certo modo com a permissão geral, ou seja, se uma maneira totalmente diversa da anterior. Sem dúvida não eram mais as conversas animadas dos velhos tempos, nas quais Gregor sempre pensava com alguma nostalgia quando, nos pequenos quartos de hotel, tinha de se atirar cansado à cama úmida. Agora as coisas só aconteciam na maioria das vezes com muita quietude. Logo depois do jantar o pai adormecia na sua cadeira de braços, a mãe e a irmã concitavam uma a outra ao silêncio. A mãe, muito curvada sob a luz, costurava finas roupas de baixo para uma loja de modas. A irmã, que tinha aceito um emprego como vendedora, à noite estudava estenografia e francês para conseguir talvez mais tarde um posto melhor. Às vezes o pai acordava e, como se não soubesse absolutamente que tinha dormido, dizia para a mãe: "Quanto tempo você está costurando outra vez?" E adormecia de novo, enquanto mãe e filha sorriam caçadas uma à outra. Com uma espécie de obstinação, o pai se recusava a tirar mesmo em casa o uniforme de funcionário, e, enquanto o roupão pendia inútil do cabide, ele cochilava na sua cadeira inteiramente vestido, como se estivesse sempre pronto para o serviço e aguardasse também aqui a voz do superior. Em vista disso o uniforme, que desde o início não era novo,
perdeu o asseio, apesar de todo o cuidado da mãe e a irmã, e frequentemente Gregor olhava durante serões inteiros para aquela roupa coberta de manchas e lustrosa nos seus botões dourados sempre polidos, com o qual o velho dormia de um jeito extremamente incômodo, mas apesar disso tranquilo. Assim que o relógio batia às 10 horas, a mãe, com leves exortações, tentava acordar e depois persuadir o pai a ir para a cama, pois ali não era lugar para o sono, certo de que ele tinha extrema necessidade, pois precisava entrar no serviço às 6 da manhã. Mas, na obstinação que o havia tomado desde funcionário, insistia sempre em ficar à mesa mais tempo, embora adormecesse regularmente e, além disso, só com o maior esforço pudesse depois ser convencido a trocar a cadeira pela cama. Então, por mais que mãe e a filha, com pequenas admoestações, o forçassem, ele sacudia a cabeça devagar, durante um quarto de hora, conservava os olhos fechados e não se levantava. A mãe o puxava pela manga, dizia-lhe palavras de carinho ao ouvido, a irmã punha de lado a lição para ajudar a mãe, mas isso não adiantava. Ele afundava ainda mais na sua cadeira. Só quando as mulheres o agarravam por baixo dos braços é que ele abria os olhos e fitava alternadamente a mãe e a irmã, momento em que costumava dizer: "Isto sim é que é vida. Este é o descanso dos meus dias de velhice." E apoiado nas duas mulheres erguia-se penosamente, como se para si mesmo fosse o fardo maior de todos, deixando-se levar por elas até a porta, onde as despachava com um aceno e prosseguia sozinho, enquanto a mãe depunha o mais rápido possível seus instrumentos de costura e a irmã possível seus instrumentos de costura e a irmã sua caneta para correrem atrás dele e continuarem a servi-lo. Quem nessa família sobrecarregada e exausta tinha tempo para se ocupar de Gregor mais que o absolutamente necessário? A economia doméstica tornou-se cada vez mais restrita, a empregada foi afinal despedida, uma faxineira imensa, ossuda, de cabelo branco esvoaçando em volta da cabeça, vinha de manhã e à noitinha para fazer o trabalho mais pesado, a mãe cuidava do resto, além de toda a costura. Aconteceu até que diversas joias da família, que a mãe e a irmã antes tinham usado com o maior dos júbilos em festas e solenidades, foram vendidas, como Gregor ficou sabendo uma noite ao ouvir a discussão geral sobre os preços alcançados. Mas a maior de todas as queixas era sempre o fato de que não se podia deixar o apartamento grande demais para as atuais necessidades, uma vez que não era possível imaginar como Gregor seria removido. Gregor, porém, logo compreendeu que não era apenas a consideração para com ele que impedia uma mudança, já que poderia ser facilmente transportado numa caixa adequada com alguns furos de ventilação. O que detinha a família de uma troca de casa era principalmente a total falta de esperança e o pensamento de que tinha sido atingida por uma desgraça como mais ninguém em todo o círculo de parentes e conhecidos. O que o mundo exigia de gente pobre, eles cumpriam até o ponto extremo. O pai ia buscar o café da manhã para os pequenos funcionários do banco, a mãe se sacrificava pelas roupas debaixo de pessoas estranhas, a irmã corria de lá para cá atrás do balcão ao comando dos fregueses, mas as energias da família não iam mais longe que isso. E a ferida nas costas de Gregor começou a doer de novo, como se fosse recente, quando, depois de terem ido levar o pai para a cama, mãe e irmã voltaram, puseram de lado o trabalho, aproximaram suas cadeiras e ficaram sentadas já de rosto colado, instante em que a mãe, apontando para o quarto de Gregor, disse: "Feche aquela porta", grita. Aí Gregor ficou outra vez no escuro, enquanto do outro lado da porta as mulheres misturavam suas lágrimas ou fitavam a mesa com os olhos secos. Gregor passava as noites e os dias quase completamente sem sono. Às vezes pensava em reassumir os assuntos da família, exatamente como antes. Na próxima vez em que a porta se abrisse, nos seus pensamentos apareceram de novo, depois de muito tempo, o chefe e o gerente, os caixeiros e os aprendizes, o contínuo tão obtuso, 3 amigos de outras firmas, uma arrumadeira de um hotel no interior, recordação agradável e passageira, uma moça que trabalhava na caixa de uma loja de chapéus que ele tinha cortejado seriamente, mas devagar demais. Todos eles surgiram entremeados com estranhos ou pessoas já esquecidas, mas ao invés de o ajudarem e a família, estavam sem exceção inacessíveis, e ele ficou feliz quando desapareceram.
Mas depois ele já não estava mais com ânimo nenhum para cuidar da família, sentia-se simplesmente cheio de ódio pelo maltratamento e, embora não pudesse imaginar nada que lhe despertasse o apetite, fazia, no entanto, planos sobre como poderia chegar à despensa para ali pegar tudo o que lhe era devido, mesmo que não tivesse fome. Agora, sem pensar mais no que pudesse agradar a Gregor, a irmã, antes de correr de manhã e ao meio-dia rumo à loja, empurrava com o pé para dentro do quarto, na maior pressa, uma comida qualquer, para ao anoitecer, não importa se esta tinha sido apreciada ou caso mais frequente sequer tocada, arrastá-la para fora com uma vassourada. A arrumação do quarto, que ela agora providenciava sempre à noite, não podia ser feita com maior rapidez. Estrias de sujeira percorriam as paredes, aqui e ali havia novelos de pó e lixo. Nos primeiros tempos, a chegada da irmã, Gregor se colocava em cantos que indicavam isso de modo especial, para com essa posição de certa maneira censurá-la. Mas teria certamente podido ficar ali semanas inteiras sem que ela tivesse se corrigido. Grit via a sujeira exatamente como ele, mas havia decidido deixá-la. Ao mesmo tempo, com uma suscetibilidade que nela era totalmente nova, e que na verdade acometera a família toda, velava para que lhe ficasse reservada a arrumação do quarto de Gregor. Certa vez a mãe submeteu o quarto a uma grande limpeza, que só conseguiu fazer depois de usar alguns baldes de água. De qualquer modo, o excesso de umidade molestou Gregor também, que ficou deitado no sofá, largo, amargurado, imóvel, mas o castigo da mãe não demorou. Pois ao anoitecer, mal tinha notado a alteração no quarto de Gregor, a irmã, ofendida ao extremo, correu até a sala de estar e, a despeito das mãos da mãe erguidas em súplica, rompeu num acesso de choro, ao qual no início os pais naturalmente o pai tinha pulado de susto de sua cadeira, assistiram perplexos e sem saber o que fazer, até que também começaram a se tocar. O pai censurava, à direita, a mãe por não ter deixado a limpeza para a irmã, à esquerda, pelo contrário, vociferava que a irmã nunca mais podia limpar o quarto de Gregor, ao passo que a mãe tentava arrastar o pai, que já não sabia onde estava de tanta excitação, para o quarto de dormir. A irmã, sacudida por soluços, batia os pequenos punhos na mesa, e Gregor, cheio de raiva, sibilava alto, porque não tinha ocorrido a ninguém fechar a porta e poupá-lo desse espetáculo e desse barulho. Mas ainda que a irmã, exausta do trabalho profissional, estivesse saturada de cuidar de Gregor como antigamente, de modo algum teria sido necessário que a mãe ficasse no seu lugar e Gregor não precisava ser negligenciado. Pois agora havia a faxineira. Essa velha viúva, que na sua longa vida devia ter suportado as piores coisas com a ajuda de uma forte construção óssea, não tinha propriamente repulsa por Gregor.